irmãos, boa tarde. Bom, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de discipulado. Lembrando que nós estamos aqui com o nosso livro do irmão Fernando Angelim, Conselhos Importantes para Novos Cristãos. E hoje nós vamos ler a partir ali da página 125. Recapitulando, semana passada nós vimos a questão da política, né? Como o cristão e a política devem se relacionar. Falamos sobre a importância de sempre vigiarmos. Por quê? Porque a igreja, tanto a católica quanto nós, já erramos em colocar nossas esperanças apenas num homem, né, feito ali de carne e osso, e que, quando aconteceu isso, o resultado foi muito ruim. Inclusive ali, tendo ditadores sendo apoiados pela igreja ali, né? Foi uma infelicidade aí que foi feita, né? Um dos erros cometidos. Então, assim, irmãos, hoje nós vamos falar sobre outra questão também que é muito importante e o crente também tem que vigiar muito, que é a internet. É um tema difícil, porque é um tema muito amplo, então, assim, muitas coisas nós não vamos conseguir falar pela questão do tempo, mas o livro ele traz alguns pontos aqui que eu achei bem interessante, que ele pontuou. E hoje nós vamos segui-lo a partir ali da página 125. Alguém pode ler, por gentileza? Começa ali no tópico 2, observe o mundo com a lente das escrituras, internet, e vai até a página 126 ali, outros. Tá? É só esse primeiro parágrafo. Alguém pode ler, por gentileza? Hoje vivemos na pós-modernidade, na era do entretenimento, redes sociais e internet. O futuro chegou. Com apenas poucos cliques ou comandos de voz, você se conecta com o mundo, fala com pessoas de outros países, tem acesso a uma multidão de conteúdo sobre os mais diversos temas já explorados e publicados pelo homem. Tornou-se rotina compartilhar e curtir cada atitude, pensamento, alegrias e tristezas em redes sociais, às quais muita gente tem acesso à nossa vida e nós à vida dos outros. Então, irmãos, aqui como o texto está falando, é bem legal. Por quê? Porque a internet, ela pode ser uma bênção na nossa vida. A gente pode ali estar comunicando com outras pessoas. Tem muitos conteúdos bons, né, que nós podemos ali consumir. Mas é bem interessante, porque ao mesmo tempo em que essa ferramenta, ela é muito importante, ela pode nos ajudar muito, você tem que entender uma coisa. Com o avanço das telecomunicações, como que era um cenário aí, né, em alguns anos atrás, muitos anos atrás. Para você saber notícia de uma pessoa, você tinha que mandar uma carta, né? Então, a gente estava lendo um livro que ele é bem interessante, porque o livro, são cartas que as pessoas estão trocando, elas estão trocando informações, e existia em alguns lugares uma grande dificuldade, porque uma coisa era você mandar, por exemplo, uma carta, né, suponhamos aqui de Curitiba. Outra era você mandar uma carta, sei lá do Amazonas. Então as duas chegariam em tempos diferentes, né? E os personagens eles trocavam cartas nesses livros e tinham cartas que chegavam, que elas foram escritas antes, porém elas chegaram depois de outras cartas. Então você imagina, por exemplo, você recebendo uma carta do ente querido falando assim: ah, hoje eu recebi alta do hospital. Tô muito bem, tô indo pra casa. Você fala assim, hospital? Desde quando? Né? Nossa, desde quando tá no hospital? Aí chega outra carta que deveria ter chegado antes e fala, ah não, eu caí, né? Enfim, me machuquei, aí tive que ir internado. Então você tinha esses problemas de comunicação. Você tinha também esses problemas de uma informação, às vezes ela tá muito bem escondida. Então ela estava num livro, ela estava em algum escrito que era muito difícil a gente acessar, né? Lembre-se, até alguns anos atrás, quem tinha livros em casas ou quem podia ter esse tipo de conteúdo era uma pessoa mais abastada ali de dinheiro. Então as informações também tinham um fluxo muito diferente. Assim como também, né, eu brinco com a Luísa, né? Antigamente a gente tirava foto e assim, a gente não sabia o que ia sair, né? Quando a gente, sei lá, saía com os olhos vermelhos, a gente dava graças a Deus. Falava, nossa, a gente só saiu com os olhos vermelhos, né, da câmera. O resto tá tudo certo, né? Mas, enfim, era bem engraçado isso. Hoje não, hoje a gente tem uma comodidade muito maior. A gente tem muito mais acesso às informações. Mas
é bem interessante porque ele fala assim, ó. Precisamos levar, ainda na página 126, eu estou ali mais ou menos perto do meio desse segundo parágrafo. Precisamos levar em conta que a tecnologia avançou, e muito, mas o ser humano permanece o mesmo. E aí, olha só o que ele fala. Não houve evolução moral na raça humana, de séculos atrás para os dias de hoje. Ou seja, apesar de nós termos uma ferramenta que cresceu muito e avançou muito, a nossa questão moral, ou seja, aquilo que nós determinamos, né, o que é certo ou errado, o ser humano como um todo, isso não evoluiu muito. O que acaba tornando um perigo muito grande. Por quê? Porque agora, se nós somos maus, a gente tem ferramentas onde a gente pode propagar a maldade numa escala muito maior, numa velocidade muito maior e numa facilidade muito maior. Então, quando a gente analisa a internet, a gente também tem que olhar por esse outro lado. Olha, tudo avançou, né? Tudo teve uma modernização. Mas será que nós, como pessoas, a gente também avançou? A gente também parou para pensar que nós temos problemas e que a gente tem que lidar com eles? Porque quando a gente olha por uma ótica cristã, a internet ela pode se tornar um grande problema. Uma rede social, por exemplo, que era só para postar fotos ou postar ali um sentimento, você pode cair em pecados de cobiça. E quando eu falo cobiça, não só a cobiça sexual, mas a cobiça também relacionada, por exemplo, o camarada está viajando. Você fala, nossa, queria estar viajando também, né? O camarada aparece com, sei lá, foto de um carro novo. Você fala, puxa, queria ter um carro novo também. Então você começa a cobiçar. Você também começa ao ego, né? Um culto ao verdadeiro ego. Então você fala alguma coisa, as pessoas falam, oh, que bom, que legal. E você fica, nossa, né? Não, ó, agora eu tenho que fazer de novo. Não, agora eu tenho que fazer uma coisa melhor ainda, né? Eu tenho que... Não posso me contentar com isso. Se eu ganhei, sei lá, 5 curtidas nisso que eu falei, agora eu tenho que procurar 10, tenho que procurar 15. Então você começa a se esforçar, o seu ego, a sua imagem na internet, ela começa a causar ali um certo, vamos dizer assim, incômodo em você mesmo, e você também começa a buscar cada vez mais. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que pecados, ele também pode aflorar por causa da internet. E a internet ela pode potencializar isso dentro da vida de um crente. Como nós falamos, a questão moral do mundo, ela não evoluiu. Mas nós temos uma moral que é dita pela Bíblia. Ou seja, a Bíblia nos ensina o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é. E quando a gente comete um pecado pela internet, existe um problema também muito grande. Além de nós cometermos um pecado ali, né, de uma maneira muito fácil, a gente pode estar propagando aquele pecado para outras pessoas. A gente pode estar ali se posicionando de uma maneira indevida e acaba fazendo com que a pessoa se escandalize, ou seja, a pessoa acaba pecando junto com você. Muitas vezes, muitas formas. Como eu falei, basta você às vezes colocar uma coisa indevida ali na internet. Você pode aflorar também o pecado na vida de outras pessoas. Então, essa questão moral, para nós que somos cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui bem no meio do parágrafo, ele fala assim, que a internet ele é como uma faca, que pode ser tanto usado para partir um pão, quanto para assassinar uma pessoa. Então, irmãos, dentro de uma perspectiva cristã, você pode pegar algo que é bom, ou pode ser usado para o bem, e transformar em algo extremamente ruim, extremamente nocivo, ou perigoso, inclusive para a nossa vida espiritual. E aí é bem interessante, porque aqui ele faz um levantamento ali no primeiro segundo, tá? Ele fala assim, no segundo parágrafo ali da página 126. Cremos que a consideração emitida no livro Os Cristãos e a Cultura da Mídia de Entretenimento, escrito por Terence L. Lindows e Matthew Merton, carrega princípios plenamente válidos para os dias acerca dos cuidados que devemos possuir também para com a internet. E essa citação aqui, eu gostei muito dela, porque olha só o que ela fala. Ali a citação agora.
A cultura da mídia de entretenimento pode ser definida como uma mercadoria de valor empacotado. Essa palavra aqui, empacotado, dentro ali do mundo de TI e também da internet, ela é muito utilizada. Eu vou dar um exemplo assim bem simples. Um rádio ou uma televisão, ela tem uma série de componentes ali dentro dela que funcionam, cada um ali com o seu grau de conhecimento, né, o seu grau de complexidade. Mas geralmente quando você vai usar a televisão, o que você quer? Você quer assistir. Então para você basta pegar o controle ou o botãozinho da televisão e ligar. Esse ato de você ligar ou você ali estar controlando com um controle não significa necessariamente que você sabe como todo aquele equipamento funciona, porque ele tem um funcionamento muito complexo. Assim como também a internet ela funciona dessa maneira. Nós utilizamos ali as diversas redes sociais, diversas ferramentas, né, que nos auxiliam aí no nosso dia a dia, mas infelizmente, irmãos, nós não sabemos todo um funcionamento disso. E por nós não sabermos todo um funcionamento, a gente pode acabar caindo em armadilhas. Então, é isso que ele está falando aqui. Que ali existem muitos valores que, apesar da gente estar fazendo uso dele, eles estão muito bem empacotados. É um pacote inteiro que você está carregando. Como eu falei, existe uma rede social que simplesmente seria para postar foto, mas aí o que acontece ali? As pessoas estão se expondo sua vida pessoal, estão às vezes vendendo conteúdo que, né, enfim, ruim, sabe? Estão mostrando ali o corpo de maneira indevida, estão também fazendo que pessoas invejem a condição dela, né, financeira ou social. Então, são coisas empacotadas que às vezes a gente não para pensar. Fala assim, poxa, mas isso não é só uma foto. Existe algo a mais, existe um mecanismo que está funcionando, principalmente para me mostrar o que é essa foto. Porque essa foto ela não está aqui, ó, né, vamos dizer assim, de maneira de graça, gratuita. Se o algoritmo ele está me empurrando essa foto, ele está me ali sugerindo essa foto, é porque de alguma maneira isso me chamou a atenção. Tá? Isso me chamou a atenção. E aí, continuando ele falando, os cristãos que entram nos templos do entretenimento popular têm de estar cientes de qual ideologia e valores estão sendo vendidos, de qual mensagem, ele coloca aqui Hollywood, né, como exemplo, está tentando vender. Aí essa parte aqui eu achei bem interessante. Para sermos discriminantes desses produtos, primeiro temos de ser dessementes. O que ele está dizendo aqui, tá? Dentro de todo esse contexto, principalmente nessa última frase. Ele está sintetizando assim, para nós sermos pessoas que consigam dividir esses produtos e também entender como eles funcionam, primeiro a gente tem que, ali de semente, é como se você estivesse quebrando alguma coisa, é como se você estivesse realmente desassociando algo que está assim, extremamente junto. Né? De semente, imagina assim, uma placa de cimento. Para você tirar um grãozinho, você tem que ir lá de algum jeito e bater e peneirar. Então, é nesse sentido mesmo, você desgrudar, é você quebrar. Porém, irmãos, isso não é fácil. Né? É muito difícil nós entendermos todas as camadas da internet. E assim, nós não vamos entender. É por isso que a gente tem que ter muito discernimento e vigiar muito. Porque é uma ferramenta que a gente olha e fala assim, não, eu sei como funciona. Não, eu sou cuidadoso, eu tomo cuidado em tudo aquilo que eu vejo. Mas, irmãos, realmente, nós não sabemos, assim, nas minúcias, o que acontece. Tá? E isso pode criar muitos problemas, muitas armadilhas. Eu estava falando aqui sobre a questão, às vezes, dos conteúdos que nos empurram. Quantas vezes você está ali num conteúdo tranquilo, de boa. De repente você olha e fala assim, nossa, mas como é que eu consegui chegar nisso? Né? Como é que eu consegui ir tão profundo? Ou por que o algoritmo me empurrou, né, isso aqui que eu estou enxergando agora? Eu vou tentar explicar de um jeito assim, muito simples, tá? Eu até tentei desenhar aqui. Pensei que tinha levado seu gráfico embora. Não, mais ou menos como funciona, tá, irmãos? Irmãos, vocês da internet me perdoem, mas eu vou ter que mostrar. Não, eu aqui, seguro tá? aqui na frente. Ah, segura? É.
Irmãos, o desenho tá fora de escala. Ele tá assim, bem Se simplório. eu exercer minha função pastoral aqui, é tecnologia high-tech. É, high-tech. É o slide projetado. Isso aqui é a materialização da bênção de Deus. A internet, os algoritmos de busca, tá, em geral, eles chamam com um negócio chamado vetor. Vetor são essas setinhas aqui, você pode entender, tá? Então é um segmento ali de reta onde você tem uma direção e você também tem ali uma unidade dentro dele. Aqui a gente colocou duas palavras bem simples, né? Banana e maçã, ok? Então tudo aquilo que você vai buscar na internet, principalmente em texto, ele vai quebrando nessas pequenas palavras, ou essas pequenas unidades que nós chamamos de token. Então aqui no nosso caso, nossos tokens, né, é a banana e também a maçã. Quando você vai procurar um conteúdo na internet, ou você está assistindo algum conteúdo na internet, aquilo ali em tempo real, ele está atualizando e está fazendo ali uma série de cálculos falando assim, poxa, quais palavras estão aparecendo? Ou que tipo de imagens também, né, está aparecendo aqui nesse vídeo que está fazendo com que ele fique. Então, por exemplo, a gente olha aqui o vetor 1. Né? Se o seu interesse é bananas, você pode dar uma olhada aqui, que nas unidades aqui de bananas você tem 4 unidades de banana, aqui nesse sentido, e uma de maçã. Então, se você for procurar um conteúdo e ele achar, ele vai olhar e falar assim, opa, esse cara aqui é mais relevante. Por quê? Porque ele tem 4 unidades de bananas, certo? Assim como também, você fala assim, bom, estou procurando maçãs na internet. A mesma coisa. Esse conteúdo aqui, que é o 2, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de maçã e ele tem 2 de banana. Mas, por exemplo, você só está procurando maçã e ele encontrou isso aqui também, banana. Aí ele fala assim, poxa, mas será que banana é um conteúdo interessante para ele? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir. E aí você pode pesquisar músculo para ficar segurando o quadro. Então, assim, ele vai te sugerir um conteúdo ali, né, que você pode demonstrar um interesse. Até que, né, em resumo da obra, você pode chegar naquele primeiro conteúdo ali de banana que foi algo completamente diferente do que você procurou. Então isso funciona mais ou menos com imagens, com palavras que você procura, com textos que você está consumindo. Até mesmo esses tokens, eles são analisados também pelo o que você está assistindo. Então, por exemplo, você está assistindo aqui o meu vídeo. Eu estou falando várias coisas diferentes. E aí eu falo, por exemplo, política. Aí ele fala assim, poxa, mas ele repetiu essa palavra. Né? Ah, vamos colocar um conteúdo. Aí começa, política, economia, tal, daqui a pouco você tá, aquele candidato lá, não sei o que, falando, né, bem ou falando mal. Então é assim que a internet ela vai ali buscando, ela vai através desses algoritmos, empurrando ali certos conteúdos, né, aos poucos, tá? E assim, irmãos, não precisa você assistir. Basta você parar um pouquinho. Né? Tem uma rede social que é só de vídeo. Então, assim, você não precisa assistir todo o vídeo. Só de você parar assim e, enfim, ficar ali uma meia fração de segundo na tela, né, que ele também tem um padrão de você mexer, tá? Ele sabe mais ou menos o quanto você demora para passar um vídeo que você não se interessa. Então, se você demora um pouquinho mais, que ele pensa, opa, esse conteúdo aqui é importante. E aí a vetorização, ela vai te empurrando ali aos poucos, falando assim, opa, peraí. Mas ele procurou maçã, mas aqui apareceu banana e pode ter chamado a atenção. Então vamos vendo, né? E aí ele vai ajustando. Né? Vai ajustando até que você chega naquele conteúdo. Então assim, irmãos, a máquina, ela é muito inteligente. E assim, não subestime, porque nós não somos tão inteligentes quanto ela, tá? No sentido assim, elas são muito bem programadas, elas usam estatística fina e como eu falei, dá mole para você ver. De repente você vai estar em conteúdo que você olha e fala assim, meu Deus do céu, isso aí, né? Nossa, mas como é que eu fui cair dentro disso? Nossa, mas por que ela está me empurrando isso? É porque, de certa forma, ela entendeu que você tem interesse. Pode falar. Hoje uma pergunta. Existe dentro da literatura
de análise comportamental ali dos usuários, a definição do buraco de minhoca. Foi um fenômeno principalmente estudado ali em 2016, 2018, com determinados tipos de assunto, determinado enviesamento. Esse gráfico que você mostrou, ele também ajuda nessa coisa do buraco de minhoca, porque tem assuntos, o buraco de minhoca, aqueles assuntos específicos que você vai entrando, quando você precisa estar imerso nesse... Só que daí ele não aparece outros conteúdos, ele só aparece daquilo. E aí são assuntos normalmente polêmicos. Assuntos... Sim, também, tá? Isso vai muito da sua interação com o algoritmo. Então ele pode entender que você é uma pessoa altamente sugestionável. O que é um buraco de minhoca, irmãos? Vou tentar dar muitos exemplos hoje, tá? Você imagina essa folha aqui. Ela é o que a gente chama de plano. Então, se você deslocar aqui da minha mão, que vocês devem estar enxergando pela direita, até a mão que eu estou enxergando pela esquerda, você pensa assim, é uma partícula, algo que está se movendo aqui, vamos dizer assim, uma formiga. Tá? Para ela chegar de um lado para o outro, ela vai ter uma quantidade de esforço ou energia que ela vai ter que gastar. Certo? O que eu posso fazer? Se eu digo que ela tem que chegar daqui e vir para cá, eu posso fazer isso aqui, ó. Dobrar a folha. Tá? Posso dobrar a folha. Então, ela gastaria bem menos energia chegar de um lado para o outro. Um buraco de minhoca, a gente chama que é uma dobra espacial, tá? Dentro ali da física, onde você pode ali economizar essa energia. O que a Luísa está falando? Que não necessariamente você vai ser empurrado aos poucos. Ou seja, esse algoritmo ele vai trabalhar ali com pequenas frações para te empurrar. Ele pode te empurrar direto. Tá? É isso que pode acontecer. O algoritmo ele pode dar uma análise do seu perfil e julgar que você é altamente sugestionável para isso, dependendo do tema. Tá? Então, dependendo do tema, ele não precisa ir te empurrando aos poucos. Ele pode simplesmente te jogar numa coisa de uma hora para outra, em que você olha e fala assim, poxa, legal esse conteúdo. Então, tudo vai da análise comportamental e o quão você também é sugestionável àquilo. Tá? Porque o que acontece? Existia uma empresa, eu esqueci agora o nome, mas ela foi, acho que, fechada inclusive em 2018. Ali no Facebook, eu não sei se vocês lembram de um teste chamado teste de personalidade. Então, o que acontecia? Você entrava ali no teste de personalidade, você respondia algumas perguntinhas ali, e aí ele te dava uma personalidade sua. Nossa, você é uma pessoa, né? Ah, você é uma pessoa determinada. Ah, você é uma pessoa que se importa com, vamos dizer assim, o sentimento dos outros. Você é uma pessoa que consegue ali, né, envolver as pessoas, cativante. Ou você é uma pessoa mais retraída. Então, assim, ele sempre te dava uma personalidade muito boa. Mas o que esse algoritmo estava fazendo na verdade? Eu esqueci o nome da empresa, mas é uma empresa britânica. Tá? Inclusive, eles pediram falência. Eles abriram falência. Só vocês colocarem lá, a empresa lá do teste de personalidade, eles vão contar a história, né, melhor que eu estou contando aqui. Na eleição, você tinha 3 tipos de pessoas. Tá? Então isso assim, aconteceu na eleição americana. Você tinha pessoas que eram republicanas, você tinha pessoas que eram democratas, então é óbvio. Você fazer uma propaganda, você fazer uma campanha é algo que custa muito caro. E você não quer fazer uma campanha ou uma propaganda para alguém que não é um potencial consumidor do seu produto ou da sua imagem. Tá? Por quê? Porque você vai estar gastando dinheiro à toa. Pelo contrário, você quer pessoas que, vamos dizer assim, por que você vai vender uma jaqueta para um cara que vive num lugar de 50 graus? Por que sua loja vai vender? Não faz sentido. Então você não precisa, por exemplo, pensar num cara que está lá no Amazonas, num lugar extremamente quente, para você vender uma jaqueta de frio. Tem que pensar no sul, tem que pensar em São Paulo, algum lugar que faça frio. Então, essas propagandas elas custam caros. E não adianta você pegar, por exemplo, uma propaganda que era para um democrata e entregar para um republicano. Porque o democrata ia pegar e pum, não quero ver isso aqui não, pum. Assim, o contrário também. Tá? Pegar ali de um republicano e dar para um democrata, enfim. Né? Então eles conseguiram dividir as pessoas em nesses 3. Então o primeiro um republicano, o segundo era um democrata e o terceiro era o que eles queriam realmente pegar.
Cambridge Analytics. Muito obrigado. Então, a Cambridge Analytics pegou um perfil que era muito interessante. Que era um perfil de pessoas que eles eram indecisos e eram altamente sugestionáveis. E o que eles fizeram? Trabalhar em cima disso para pagar ali campanhas, tá? Teve uma mulher que foi presa, é bem interessante porque tem um documentário que ela fala que ela foi presa, ela ficou, acho que tomou cana de 1 ano e meio lá nos Estados Unidos, né? E aí depois foi trabalhar de novo, né, amor, com campanha política, então assim, né, é uma pessoa peculiar, né? Foi presa porque trabalhou com campanha política de maneira indevida. Ela saiu da cadeia e foi trabalhar de novo com campanha política. Então você tinha essas pessoas que eram altamente sugestionáveis. E a internet ela procura isso. Por quê? Não necessariamente ela está procurando só aquelas pessoas que estão às vezes interessadas naquele produto. Mas às vezes é uma pessoa que está interessado ou pode ser sugestionável aquele conteúdo. Tá? E aí cai de novo naquela pergunta. Eu posso estar aqui numa coisa que... Posso estar ali numa rede e aí recebo um conteúdo nada a ver, mas que eu olho e falo, poxa, muito legal, vou assistir isso. E aí você vai e assiste. Por quê? Porque provavelmente o algoritmo entendeu que você é uma pessoa sugestionável. Tá? Então olha só como o algoritmo ele é assim uma coisa bem refinada. Ele pode olhar para o Erasmo e falar assim, Erasmo, você é sugestionável para isso. E eu sou mesmo. Aí vou lá e enfim, né? Não contrariando as estatísticas dele, eu vou lá e faço o que ele realmente quer. Tá? E assim, irmãos, você pensa. Existem muitas pessoas que, infelizmente, irmãos, elas não param para pensar. Tá? Elas não param realmente para pensar o que elas fazem, o que elas procuram. E os algoritmos estão aí para isso. Para pegar justamente essas pessoas também. Lembra assim, quando você usa alguma coisa de graça, é porque na verdade o produto é você. Não existe nada de graça na internet. Não existe. Gente, a internet é uma coisa que ganha muito dinheiro no mundo. É só você ver. Você pega um youtuber aí que... Gente, ele ganha milhões. Quem está pagando isso? Da onde está saindo esse dinheiro? Você entendeu? De onde sai esse dinheiro? Quem alimenta esse mercado? Os usuários. De diversas formas. Como eu falei, quando o serviço é de graça, é porque o produto, infelizmente, somos nós. Tá? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou falando assim pra gente, todo mundo, largar e abandonar a internet. Mas eu estou dizendo assim, a gente tem que assim, entender que YouTube, Instagram, TikTok, eles são todos empresas. Eles têm donos. Eles não são essa coisa assim democrática, um país. Não. Eles têm empresas. E empresas nós sabemos que elas têm interesses financeiros. E vamos lá, irmãos. É só a gente parar para pensar. Você acha que o dono lá do grupo Meta, que é dono do Instagram, Facebook, WhatsApp, ele vai chegar e falar assim, poxa, nossa, estou ganhando muito dinheiro, estou ganhando muito poder. Acho que é hora de parar um pouquinho. É hora de eu ser um pouquinho mais democrático, né? É hora de eu ser um pouquinho mais... moral. Você acha que eles vão fazer isso? Ainda mais quem não é crente? Ainda mais quem gosta do dinheiro e do poder? Pode falar. Só assim complementando, talvez possa servir de alguma forma. Às vezes a gente tem nós nos supervalorizamos no sentido de achar que nós somos diferentes, de que nós somos muito mais inteligentes do que as plataformas e do que a forma como funciona. Uhum. E isso é basicamente como se estivesse num cassino. E se a gente for ver a lógica de quem é viciado em jogo, a pessoa sempre acha que vai desbancar o cassino. A pessoa sempre acha que é mais inteligente do que a máquina. Ela sempre acha que vai conseguir burlar o sistema. E muitas vezes nós temos essa mesma perspectiva sobre nós. A gente acha que todo mundo é burro. Então, desculpa o peso da palavra, né? Mas e só nós somos muito brilhantes e inspirados e a gente consegue ver. E isso também é uma forma da ferramenta se comportar para te manter ali e te manter interagindo, né? E isso mostra a não neutralidade da ferramenta. Sim. Eu acho que um dos maiores perigos quando a gente pega a análise das tecnologias, pelo menos no meio informado, as pessoas usam o vocabulário da neutralidade, como se as ferramentas fossem neutras. E elas não são neutras.
Porque se a ferramenta foi criada por um ser humano, esse ser humano tem um padrão de moral. E essa moral é usada para filtrar os conteúdos que você falou. Então, acho que o maior problema hoje dentro da literatura que a gente tem é a pessoa que fala, uma ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Não é neutra, ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas ela normalmente vai fermentar o pecado porque o ser humano sem Deus, ele vai usar esses critérios, né? Então, acho que É o tópico 2.1. Cuidado para não se tornar um vício. E aí ele dá aqui no final do tópico, não terá outros deuses diante de mim. Então assim, irmãos, as ferramentas, ela pode tornar um Deus, assim como também pode nos tornar um Deus, que é o que a Luísa está falando. Nós achamos que nós somos tão importantes e tão relevantes, e sabe qual que é interessante? É porque ela coloca pessoas para ratificar isso. Perceba na internet, se você tem uma opinião sobre alguma coisa, você vai encontrar um grupinho sobre aquela coisa. E provavelmente você vai ser uma das pessoas que vão encabeçar esse grupinho. Por quê? Porque eles colocam várias cabeças. Porque é mais ou menos assim, eu preciso ser grande, eu preciso falar alguma coisa, fazer parte de alguma coisa, que eu me sinta grande, me sinta importante. Vamos lá, gente. Você gostaria, por exemplo, de ser uma pessoa, né, falando assim, humanamente falando, ser uma pessoa desapercebida? Ser uma pessoa que não tem relevância nenhuma, que quando você fala, as pessoas falam, puxa, que legal. Não, né? Como ser humano, o que a gente quer? Nossa, o Erasmo é muito inteligente, olha só o que ele falou, nossa, olha só a opinião dele, quanto é relevante, olha só aquela foto que ele postou, que legal, né? Então você começa a criar essas bolhas ali diante de si, aonde você torna-se um Deus. A sua opinião é muito relevante, junto com a de outras pessoas, né? Mas é óbvio que esses algoritmos eles vão colocar principalmente para pessoas que concordam com você. Então essa é uma das características. O algoritmo ele é muito bom também para fazer com que você se sinta mais, para fazer com que esse pecado da egolatria, né, onde você começa a idolatrar sua própria imagem, as suas palavras ou algo que você tem, e aí você se sente grande, você olha e fala assim, poxa, aqui eu sou relevante, né? A gente fala que às vezes as pessoas na igreja, elas não fazem, assim, desculpa o peso da palavra, elas não fazem nada. Literalmente. Elas não levantam um copo que está caído no chão. Mas na internet a pessoa é grande. Na internet a pessoa é posicionada e ela fala. E ela faz acontecer. E ela posta texto, vídeo, um monte de coisa. Por quê, irmãos? Porque na igreja todo mundo conhece ela. Entendeu? É muito mais difícil. Na igreja você tem que fazer um grau de esforço muito maior. Onde você está também, você tem que fazer um grau de esforço muito maior. Mas na internet eu posso recortar ali um pedacinho do que sou eu, como um todo, e aí infla de alguma forma. Então a internet ela se torna um vício e ela pode nos colocar nessa posição de Deus. Deuses, né? Um ídolo. Algo que toma o lugar de Deus. Algo que realmente vai ocupar o lugar de Deus. A gente estava falando. Hoje está crescendo muito uma modalidade na internet de curso que eles chamam de mentoria. Onde você tem um mentor, né? Que ele vai te ensinar ali o passo a passo de como você viver uma vida cristã. E é bem interessante, porque quando você olha, a pessoa fala assim, não, tal, e você, olhando essas pessoas, parece que elas, assim, querem que você seja a imagem e semelhança dela. Tipo, eu sou um mentor, então eu quero que as pessoas sejam uma imagem e semelhança minha do Erasmo. E não uma imagem e semelhança de Cristo. Então você tem essa questão, assim, de pessoas se posicionando, querendo ser e querendo liderar pessoas ali virtual. Mas como a gente falou, elas não têm responsabilidade nenhuma sobre você. Elas estão extremamente longe. E quando você tiver um problema real, sabe quem é que vai ter que lidar com esse problema real? É o pastor da sua igreja, que você às vezes nem pergunta e nem consulta. É aquele irmão que às vezes você despreza e vai olhar e falar assim, poxa irmão, posso orar por você? Eu estou vendo que você não está legal. Então assim, esses mentores, eles estão crescendo. Como eu falei, são pessoas que, infelizmente, posicionam-se ali de uma maneira para você ser imagem e semelhança dela.
E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque uma das coisas que pode acontecer é nós também começarmos a nos posicionar assim na internet. Então a gente posta alguma coisa, a gente fala alguma coisa e as pessoas começam a nos elogiar. Nossa, que legal! Nossa, que bom você postou! Nossa, que tal! E a gente começa a encher a nossa bola. E aí, como eu falei, a gente começa a querer cada vez mais e mais e mais. E quando vermos, estamos ali com um ídolo chamado eu, bem grandão, bem aflorado. Então, temos que ter cuidado, irmãos, porque a internet, ela é viciante também. Eu não vou entrar aqui nessas questões, mas existe até um lado químico também do nosso cérebro, tá? De recompensa. Porque ela nos dá uma recompensa muito boa, num grau de esforço muito pequeno. Tá? Então, se nós tivermos oportunidade, a gente vai trazer de novo essa aula que eu e a professora Luísa já ministramos aqui, a questão da dopamina. Tá? Que está muito ligado a isso de você sentir prazer ou você se sentir recompensado. E a internet, ela se torna um vício por quê? Porque toda hora ela está com alguma coisa muito legal. Que você pode olhar e falar assim, nossa, que legal. E aí você assiste um vídeo, e aí você assiste outro vídeo, e aí você lê alguma coisa, e você cai numa tirinha, e você faz isso, e aquilo vai te alimentando de tal jeito que aqui ele até fala mesmo. Às vezes a gente liga o celular, quando eu percebi, eu falo, nossa, mas já passou 1 hora que eu tô aqui? Sério? Nossa, mas eu só tava assistindo uns negocinho aqui. Nossa, mas eu só tava lendo uns negocinho aqui, mas eu só tava só brincando um pouquinho aqui. Passou 1 hora, 2 horas. E aí depois fala, puxa, que pena, né? Hoje não vai dar pra ler a Bíblia. Nossa, tô sem tempo pra orar, né? Tipo, eu vou deixar o grupo ali da igreja porque alguém vai pedir oração. É melhor que eu deixe lá aberto, né? Eu deixe lá fechado, quer dizer, porque aí não preciso ler. E aí as coisas vão realmente acontecendo. E sua vida vai passando. E nós já falamos aqui que o brasileiro, ele usa numa média de 9 horas e 40 minutos de internet por dia. E quando eu estou falando isso, não é um brasileiro que trabalha. É um brasileiro que fica só entretenimento, como um todo. Tá? Tipo, por exemplo, eu trabalho com internet. Né? Trabalho num computador. Então eu passo ali 9, tem dia que chega até 10 horas. Tá? Não está falando da minha pessoa. Assim como também se alguém trabalha aqui, né, com internet ou com alguma coisa assim relacionada, não estamos falando de você. Estamos falando de pessoas que realmente passam em entretenimento, rede social aí em geral. E já puxando esse gancho ali da rede social, tá? O tópico 2.2 da página 127. Cuidado com as suas palavras e postagens. Antes, eu quero que alguém, por gentileza, abra ali em Êxodo 23, capítulo 23, 1 e 2. Tá? Aí eu vou lendo aqui, se alguém puder ler, abrir ali em Êxodo 23, 1 e 2, eu vou ler aqui o primeiro tópico. Tá? Algumas pessoas criam personagens na internet, perfis falsos, máscaras. Acham que por estarem no âmbito virtual podem falar o que quiserem, da forma que quiserem, ofender pessoas, criticar sem amor e, infelizmente, muitos acabam caindo nesse erro. Devemos tomar muito cuidado com o que dizemos, afinal, a boca fala o que está cheio o coração. E aí ali, Mateus 12, 34. Então as palavras devem ser sempre sábias e temperadas, Colossenses 4, 6. E aí, observamos muitas passagens que falam a respeito de fofocas, maledicências, os males que a língua pode trazer e definitivamente isso também se aplica à internet. Não pense, olha que, isso é bem interessante que ele fala. Não pense que você é outra pessoa por estar online. Alguém pode ler, por gentileza, essa referência de Êxodo 23, verso 1 e 2? Eu leio, vai. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer no direito. Dura, né? Essas palavras. Mas é justamente o que, infelizmente, muito de nós cristãos fazemos. Tá? Então, fake news é pecado. Tá?
Você está propagando uma mentira. Ah, mas eu não sei. Gente, ninguém está ali te forçando a postar. Querendo ou não, as ações que nós tomamos na internet e os pecados que nós cometemos é porque nós queremos. É porque nós deixamos. E olha só o que está falando ali. Sobre a gente espalhar falsos boatos, a gente maldizer pessoas, que às vezes a pessoa não fez aquilo ali, ou a gente não conhece também toda a história. Tá? E como eu falei, a internet ela vai te empurrar. Então se você gosta de alguém, se você não gosta de alguém, ela vai te empurrar o conteúdo certinho, que é para você fazer o que não deve. E, irmãos, quantas vezes a gente vê, tipo, pessoas... Ó, isso na pandemia aconteceu muitas vezes, tá? Pessoas falando assim, ah, eu sou fulano de tal. E aí o fulano de tal você ia procurar na internet e falou, não, não fui eu não tô falando isso aí não, ó. Isso aí foi uma pessoa falsa que, né, falou. Tá? Eu lembro que teve uma médica que supostamente era um áudio dela, uma mulher falando, olha, eu sou a médica tal, CRM tal, e eu peço para que as pessoas façam tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a médica verdadeira olhou e falou assim, não gente, não sou eu que estou falando isso. E foi bem interessante que ela falou assim, ó, isso aí que a pessoa está falando, eu não sei se, falou assim, pode até ser certo, mas eu não vou afirmar isso, porque se alguém fizer e fizer do jeito errado, eu posso me sentir responsável por isso que aconteceu. Tá? Então, olha o que a pessoa está falando, ó, não fui eu. E as pessoas postando ali, falando, ó, olha o que a médica está falando, aí olha o que o advogado tal falou sobre tal situação. Então as pessoas começam a espalhar esses boatos, e esses boatos, eles, que nem a Bíblia aqui está falando, eles são bem massificados. Lá você tem uma grande gama de pessoas falando, é por isso que eles ganham tanta importância, é por isso que eles ganham um volume muito grande, cada vez maior. Irmãos, você está numa mentira compartilhada. Você está espalhando mentira. Lembra que eu falei no começo aqui da aula que existem pecados que você pode cometer em conjunto e que você pode escandalizar o seu irmão no sentido assim, você fazer com que o seu irmão peque junto com você? É isso? Você pode pegar ali um videozinho que aparentemente, né, pode estar falando alguma coisa que possa ser verdade e você pega e espalha. Eu lembro que há uns, acho que 2 ou 3 meses atrás, colocaram uma deepfake. Foi um dos primeiras ocorrências de deepfake. Deepfake significa face, né, oculta ou falsa. Era um vídeo do Trump falando algumas coisas, mas o problema é que não era ele, era feito por inteligência artificial. Então imagina assim, ele estava dando um comunicado, ali o vídeo falando, as pessoas, tá vendo? Olha só, e tal. Gente, era falso. Foi uma inteligência artificial. Hoje a gente estava comentando um algoritmo aqui, que o que acontece? Eu estou me gravando aqui, eu posso colocar essa gravação minha dentro desse algoritmo, e eu posso transcrever tudo isso aqui que eu estou falando em inglês ou espanhol. Então a pessoa vai assistir, né, ali no idioma inglês e espanhol, mas é porque eu estou aqui falando e posso ter passado ali numa ferramenta de inteligência artificial. Então, irmãos, se vocês receberem vídeos, cada vez mais comece a estranhar, porque é uma modalidade que está crescendo. E eu já vi vídeo de pessoa que fez isso, tá? E eu tô falando assim, não um vídeo criminoso, mas dentro da minha empresa uma pessoa que pegou um vídeo dele e transcreveu em espanhol. Eu não consegui perceber, tá? É uma coisa muito bem feita mesmo. Tá? Assim, eu não sou um perito em imagem, eu não sou um perito nessa área, né, visual, mas eu sou um usuário que, enfim, já assisti muitos treinamentos da minha empresa e eu olhei assim, gente, eu não diria que aquilo ali foi feito por inteligência artificial. Tá? E mesmo assim, eu assistindo muitas coisas, muito conteúdo da minha empresa, né? Que a minha empresa ela tem uma série de vídeos ali para você assistir ali como alguns conteúdos para você até mesmo aprender, né? Estimulando ali o aprendizado. Então, é nesse nível que nós estamos chegando hoje. É nesse nível de mentira em que nós podemos ali nos deparar. Do Erasmo falando alguma coisa, se posicionando em alguma coisa do vídeo e na verdade não ser o Erasmo. Tá? Ser uma inteligência artificial ali que alguém pegou, passou ali e, enfim,
Imagina aí, eu saio falando um monte de bobagem ali, xingando um monte de palavra torpe, um monte de palavra feia. Os irmãos olham e falam, nossa, olha só, o Erasmo falando um monte de palavra feia. Não, deixa eu mandar aqui para fulano, deixa eu mandar aqui para ciclano. Aí, sei lá, daqui a pouco, todo mundo que me conhece tá olhando e falando, Erasmo, mas você gravou um vídeo falando um monte de palavra feia? Eu falo, não, aonde? Aí quando eu chego lá, entendeu? Tá lá a pessoa sendo maldita e sendo inocente. Então assim, tomem cuidado, porque isso com certeza, eleições 2026 vai aparecer, tá? Vai. Pode ter certeza, irmãos, que esse tipo de coisa na eleição vai aparecer. É bem a cara. Tem que checar as notícias. Assim, ó, e na boa, teve dúvida ou você não consegue, porque tem coisa que é muito difícil, tá? Tem coisa até com notícia é muito difícil. Irmãos, assim, não postem, tá? Não passem pra frente, porque você pode estar mentindo ali Pode junto com outras odiar pessoas. o candidato, É, mas não faça isso, que se ele não fez, vai estar derramando sangue inocente. pode falar. E aí no item 2.3, cuidado com o que você vê. Página 128. Escolha muito bem o conteúdo que você lê, os sites que você acessa. Busque nutrir-se espiritualmente com boas pregações, bons textos. Não entre em sites que lhe devam ser tentados. Se tiver alguma imagem que pode lhe levar à tentação, feche, bloqueie, exclua, apague, oculta, faça guerra contra o pecado. Então, irmãos, isso aqui é bem simples, a gente já falou várias vezes, vamos repetir de novo. Qualquer coisa que assim pode te instigar a algum pecado, saia. Jesus Cristo, quando fala, né, que se ali o seu olho te escandalizar, arranque ele e atire para fora, porque é melhor que você chegue ali no céu sem aquele olho do que você tá com seu corpinho inteiro bonitinho no inferno. É isso, é você ser radical mesmo. Poxa, esse site aqui tem uma fagulhinha errada, então é melhor que eu tire, que eu saia e vá para outro site, né? Ou não consuma aquele conteúdo. Tá? Então isso aqui é bem importante e que infelizmente nós nem sempre seguimos, né? A gente sempre fala, se você, por exemplo, tem vergonha de assistir alguma coisa junto com outra pessoa ou de ler alguma coisa com outra pessoa, você imagina assim, você vai ler alguma coisa, tá lá sua esposa, tá lá o pastor, tá lá um seu amigo crente, e aí vamos colocar, tá lá Jesus, né? Você leria aquilo, né, com todas aquelas imagens ali que estão aparecendo no site junto com essas pessoas? Você assistiria um vídeo ou um filme junto com essas pessoas? Se a resposta for não, por causa de alguma delas, é melhor você sair. Tá? É uma lógica assim bem bobinhas e simples, né? Mas, irmãos, toma cuidado com isso, tá? 2.4. Cuidado com seus relacionamentos. As redes sociais podem ser uma boa alternativa para fazer amigos, porém, acabamos muitas vezes de cair correndo o risco de criar relacionamentos superficiais, baseados apenas em curtidas e comentários. Aquela velha historinha de você estar num grupinho ali de pessoas, né, que só vão afagar o seu ego ou só estão juntas porque pensam em alguma coisa em comum. E aí cria aquele sentimento que você pertence a um grupo mesmo, né? Não, isso aqui é um grupo, isso aqui são pessoas que são meus amigos. Mas assim, irmãos, são apenas pessoas que estão ali por interesse, né, mútuo. E que se eles realmente conhecessem você, se você realmente conhecesse eles na vida real, você olharia e falar assim, bom, nunca vou ser amigo dessa pessoa. Isso acontece muito na internet. Assim como também relacionamentos no sentido cristãos. Você olha uma pessoa só porque ela fala alguma coisa ali bíblica ou que faça sentido, você se sente amigo daquela pessoa. Mas na verdade, irmão, isso não é relacionamento. Relacionamento mesmo é o irmão que está ali do lado, que são na igreja. É aquele irmão que às vezes dá problema, que você tem que conversar com ele, que você tem dificuldades que ele tem que, né, ali suportar, assim como ele também tem dificuldades que você tem que suportar. Então, esses são os relacionamentos, vamos dizer assim, verdadeiros, genuínos, principalmente no âmbito igreja. É por isso que é mais um argumento em que nós não acreditamos em igrejas online. Tá? Igrejas online, isso aí pra gente
Não faz sentido. Não faz sentido. Cuidado para não perder tempo. E aí, mais uma vez, ele vem falar aqui sobre a questão da perda de tempo. Irmãos, a internet ela pode nos estimular a passar muito mais tempo do que nós deveríamos. Tá? Eu não estou dizendo uma pessoa que trabalha. A pessoa que trabalha, né, ela infelizmente vai ter que estar ali durante aquelas horas. Por que eu falo infelizmente? Porque é cansativo. Tá? Às vezes você passar 8, 9 horas olhando para uma tela de computador, enfim, no que você mexe ali, é uma coisa que realmente mexe um pouquinho com a sua cabeça, mas é o seu trabalho. Agora, quando você deliberadamente pode se afastar daquilo e não quer se afastar e fica perdendo tempo com aquilo ali, deixando coisas importantes, realmente isso aí é um mal na sua vida. E como eu falei, você tem que começar a arrancar isso, tá? Porque se é algo que te faz pecar ou algo que faz você fazer com que alguém peque também, é melhor com que você tire, porque um dia todos nós iremos dar contas para Deus do que nós fizemos. Eu te garanto que se chegar lá diante de Deus, a gente não vai chegar e falar, Deus, é porque eu não conhecia o algoritmo. Deus, é porque eu fui empurrado e estava tão legal, né, que eu nem percebi o que eu estava fazendo. Nossa, Deus, eu vi aquela mentira e para mim foi tão legal que eu nem sabia que era mentira e fiz os outros mentirem junto comigo. Então você imagina você ter que explicar isso, né, diante de Deus. Então assim, irmãos, mais uma vez, a internet, ela é uma bênção. Ela é uma importante ferramenta, inclusive, tá, para nós aprendermos mais sobre Jesus. Em alguns casos, para evangelizar. Mas assim, nós somos crentes, a gente tem que entender que a internet ela tem todo um mecanismo que funciona por trás dela. Como a gente falou aqui no começo da aula, ela avançou muito. Porém, o padrão moral do mundo e das pessoas que controlam desses grandes grupos empresariais continuam os mesmos. Está todo mundo querendo olhar e ganhar só o que lhe convém. É por isso que nós cristãos, quando formos nos relacionar com a internet ou fazer o uso e consumo, a gente tem que vigiar muito. Tá bom? Dúvidas? Algo a complementar? Eu queria colocar algo importante. Por exemplo, você vê o poder da internet. Essa semana aqui foi assinado vamos dizer, um pré-acordo de paz entre Israel e Palestina. E pronto. A internet já ferveu. Como se o pessoal não conhecesse 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala, irmãos, não vos demovais do vosso entendimento, seja por carta como se fosse minha, seja por profecia, seja pelo que for. Como se o Senhor Jesus já tivesse vindo. Veja, realmente, Daniel fala que o anticristo vai assinar um acordo de paz com muitos. Mas essa é uma frase muito ampla. Tem que tomar cuidado porque você não sabe a profundidade. Na literatura profética vão existir fatos que nós só vamos entender que aquilo está na Bíblia quando o fato estiver acontecendo. Aí o que acontece? Já começou a chover no meu WhatsApp. Pergunta, pastor, o que você acha disso? Aí eu já respondi, eu falei, olha, você está vendo isso? Eu falei, não, eu estou vendo. Para mim, tudo tranquilo. Não é a primeira vez que um acordo de paz é assinado ligado a Israel. Já há 4 anos atrás tivemos os acordos de Abraão, entendeu? Se viesse ratificado o acordo, tranquilo, entendeu? Por quê? Porque é um fato, entendeu? Só que existe todo um conjunto. Então, assim, cuidado, porque quando você vai ver, você fica até ansioso. Eu conheço pessoas que deixaram de ter filhos porque acreditavam que a vinda de Jesus se aproximava muito. Pessoas que, por exemplo, deixaram de fazer faculdade, essas coisas, é muito sério. Isso é mais ou menos o que também Tessalonicenses falam. Existem irmãos aí que estão andando desordenadamente, sem trabalhar. E aí Paulo vem com aquela frase duríssima, né? Quem não trabalha não coma. Então, assim, cuidado com a internet. Busque conselho com pessoas mais maduras,
tiver alguma dúvida, pergunta para o pastor, entendeu? Porque senão você vai ficar ansioso por nada. Não vale a pena. Entendeu? E pode ter certeza, irmãos, o dia que acontecer alguma coisa, eu vou ser o primeiro a falar, gente, ó, quem vai ser o último que vai fechar a porta aí? Apaga a luz e quem, o último fecha a porta, porque a coisa é bem complicada, amém? Então tenham cuidado. E cuidado para não repassar notícias falsas, principalmente sobre políticos, tá? Isso é derramar sangue inocente. O que o político fizer de errado, seja lado A ou lado B, ele vai dar contas a Deus. Se você repassa uma notícia falsa, você está sendo mentiroso. Então não faça isso. Entendeu? Nas últimas eleições, desde 2018, 2016, nós temos tomado cuidado de checar todas as notícias. Inclusive, avisamos alguns irmãos, ó, isso que você mandou é mentira. E como eu queria que o que ele mandou fosse verdade, eu não gostava do candidato. Pois não é que o irmão me respondeu, falou, ah, não, mas para mim não importa, porque ele também não presta. Cristão. Aí eu não falei a segunda vez, cada um vai dar conta de si a Deus. Amém? Se você quiser encerrar.